Olá, eu sou o professor Anderson e essa é a terceira aula de semiótica. Nessa aula, nós estudaremos a semiótica visual. Na nossa primeira aula, nós vimos os princípios básicos e os conceitos essenciais da semiótica. Lembrando aqui que nós estamos estudando a significação e o processo de representação, como nós, seres humanos, organizamos, lemos e, principalmente, interpretamos esses signos que estão ao nosso redor o tempo todo. Na segunda aula, nós tratamos especificamente da semiótica textual, mais precisamente a semiótica francesa, ou que ainda a gente chama ainda da semiótica greimasiana, por conta desse pesquisador, pensador tão importante para a semiótica que foi Greimas. Hoje, nós estudaremos a semiótica visual. Vamos lá para o quadro para a gente ver os metadados dessa aula? A competência dessa unidade é a seguinte: conhecer algumas especificidades da chamada semiótica visual a partir da abordagem de aspectos à multiplicidade de linguagens. Portanto, nós trataremos de linguagens diferentes hoje. Resumo: semiótica visual, múltiplas linguagens semióticas, relações semissimbólicas e princípios de semiótica plástica. Palavras-chave: semiótica visual, linguagens semióticas, semiótica plástica. Portanto, estamos tratando aqui de uma abordagem textual diferente. A primeira coisa é pensar que a palavra texto, como nós utilizamos na língua portuguesa, ela está muito próxima de uma outra palavra, que tem inclusive uma fonética muito similar, que é têxtil. Texto, têxtil. Têxtil diz respeito a tecidos. E como nós estamos falando de tecidos e texto? É porque tanto um quanto o outro são construídos de um emaranhado muito organizado para que eles possam se constituir. Tanto o texto quanto o têxtil são construídos, então, a partir desses encontros, né? No caso do texto, das palavras; no caso do têxtil, né? Das linhas, né? Do tecido. Como isso se dá na semiótica visual? Como se constrói um texto visual? Vamos lá para o quadro para a gente ver, então, a contextualização dessa nossa aula. Como uma imagem se organiza, né? Nós vivemos hoje num universo de imagens e de significados e de mensagens e de informações constantes e que transformam a maneira como nós observamos as imagens. E muitas vezes não percebemos a construção do significado que ali está. De onde emergem os sentidos identificados em sua estrutura? Porque sim, as imagens também têm uma estrutura organizacional, principalmente quando a gente está falando aí de uma imagem que está voltada para a produção artística, como no cinema, como na arte plástica, né, na pintura, na escultura também. Qual que é a estrutura que organiza essas construções imagéticas e que fazem emergir esses significados? E por último, de que modo empreender uma análise de uma imagem sob a perspectiva semiótica? Portanto, nessa aula nós trataremos algo que é um pouco distante das letras, mas está mais próximo dos estudos voltados para imagem, televisão, propaganda, mas que faz parte de toda a construção, por exemplo, de um material didático. E, portanto, quando a gente pensa na sala de aula, na profissão docente, conhecer a semiótica visual também é importante na medida em que nós possamos reconhecer os significados do material didático e de tantos outros materiais com os quais nós temos que lidar, mas também entender como são construídos esses significados e as mensagens ali contidas, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Múltiplas linguagens semióticas. Primeiro, nós entendemos que a semiótica, ela existe para estudar o significado. E
inicialmente, nós tendemos, né, a estudar o significado do texto, das palavras, que por sua própria origem, função, lugar social, elas existem para transmitir informação, para que possa existir a comunicação. E, nesse sentido, é natural que nós observemos primeiro as palavras. Mas não são apenas as palavras que emitem significado. Hoje, numa comunicação digital, em que muito daquilo que a gente quer dizer, nós dizemos com pequenas imagens, né? Vocês podem chamar de emojis, antes eram chamados de emoticons, mas de qualquer forma são pequenas imagens, para ser mais preciso, são pequenos ícones, né? Eles simbolizam, eles significam determinado sentimento, determinada reação, e nós usamos eles em meio às palavras. Muitas vezes usamos apenas eles e conseguimos comunicar. Ou ainda, quando lemos uma mensagem construída com emojis, dentro de determinado contexto, conseguimos compreender. Portanto, emitem significado. Isso, para não dizer de toda a cultura de memes que existem hoje, estão pautados também nas imagens. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. Códigos verbais e não verbais. A interação, processo pelo qual os indivíduos de dada sociedade mantêm contato nas mais diversas práticas, estabelece-se por meio da linguagem. A linguagem manifesta-se sob variadas formas, dentre as quais se destacam a verbal, as palavras, o texto, e a não verbal, tudo aquilo que não é palavra, tudo aquilo que não é texto. Sincretismo. No âmbito da semiótica, o sincretismo caracteriza a fusão de linguagens em um momento, em um mesmo ato enunciativo. Ou seja, o acionamento de diferentes linguagens de manifestação, por superposição em um mesmo texto. Com essa mistura de elementos em sua estrutura, o texto se torna, então, uma composição sincrética ou um texto sincrético. Portanto, quando nós estamos falando de sincretismo dentro da semiótica, nós estamos falando da utilização de diferentes linguagens para construir um significado. Estamos falando aqui, por exemplo, daquelas imagens que nós utilizamos nas conversas em mensageiros instantâneos. Nós colocamos um coraçãozinho para demonstrar afeto numa mensagem que, por exemplo, antes estava escrito bom dia. Então, tanto um quanto o outro transmitem esse significado de afetividade. E é nesse sentido que são linguagens diferentes utilizadas para transmitir um significado específico. No geral, nós utilizamos a palavra sincretismo, no nosso contexto brasileiro, para significar o sincretismo religioso, que é a mistura de religiões que é muito comum na nossa sociedade e na nossa cultura. Mas aqui o sincretismo, essa mistura, se dá por meio de linguagens. Vamos lá no quadro para a gente continuar. Por sua vez, a multimodalidade refere-se basicamente à variedade dos modos de comunicação existentes, tomados como recursos dos quais nos apropriamos para produzir significados. Segundo essa perspectiva, as interações sociais de que participamos baseiam-se na circulação de textos, os quais têm origem na combinação de linguagens que permeiam certos contextos e que constantemente vão se modificando, em especial recentemente impactadas pela revolução tecnológica. Então aqui a gente fala propriamente dessa linguagem de memes que nós já conhecemos. Pensar na multimodalidade é pensar, no geral, nessa linguagem que está, ou nesse conjunto de linguagens que está em favor da comunicação. Nós temos ali, por exemplo, uma imagem e um texto colado por cima, que diz alguma coisa sobre a imagem. No geral, essa imagem também faz parte de um contexto específico, não obrigatoriamente. O que eu quero dizer?
No grupo de amigos seus, no grupo da família, você pega uma foto, né, de um familiar, de um amigo e cria uma figurinha com determinado texto ali embaixo. Não importa se for para fazer humor, se for para comunicar afeto, ou se for ainda para mostrar a família feliz, não importa o objetivo, mas a comunicação se dá com essas linguagens sobrepostas, né? Diferente do que a gente vê no sincretismo, a multimodalidade, ela traz essa construção de elementos que são naturalmente separados. Mas aí é a construção social que atua no significado. Quando nós pensamos nos memes, a gente vai perceber que a grande maioria dos memes é construída desse modo. Uma utilização de uma imagem com um texto sobreposto. Isso quando eu não falo de vídeo, né? Eu estou falando basicamente aqui de imagens. Então, a multimodalidade é trazer essas modalidades de linguagem diferentes. Portanto, essas linguagens, esses modais linguísticos, eles constroem a significação, mas são dependentes da contextualização e do uso social que se faz dessas linguagens. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Nesse processo interacional, selecionamos recursos, códigos, modos específicos para nos comunicarmos, significarmos. Desse movimento, a ideia de texto dissocia-se da concepção tradicional de produção exclusivamente escrita, para dar conta de produções de outra natureza que congregam, além dos caracteres verbais, a imagem estática ou em movimento. As cores, os sons, as diferentes formas significantes são os textos multimodais ou ainda podemos dizer multissemióticos. Portanto, nós estamos tratando aqui de uma construção que utiliza linguagens distintas, mas que atua na construção de significado da mesma maneira que o texto escrito, que nós consideramos, portanto, mais tradicional por conta da sua origem, da sua relação com a informação e propriamente os aspectos históricos que moldam a nossa maneira de ver o texto. Mas hoje, no século XXI, em 2022, nós estamos tratando aqui de linguagens que permeiam o nosso dia a dia e que, no geral, estão relacionadas à revolução tecnológica e da qual nós fazemos parte. Sincretismo ou multimodalidade. Quando nós tratamos de sincretismo e de multimodalidade, nós tratamos de linguagens opostas não necessariamente, mas linguagens diferentes que atuam na construção de sentido. O que é sincretismo e o que é multimodalidade? Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. Sincretismo ou multimodalidade. A diferença entre os conceitos trazidos por essas duas teorias para referir-se aos textos de múltiplas linguagens pode ser explicada, conforme Teixeira, a partir da análise de como essas produções são nomeadas, o que revela a forma de tratamento desses textos. Primeiro, o sincretismo tende à unidade e à integração. O que isso quer dizer? Quer dizer que no sincretismo nós estamos escrevendo uma frase em que no meio dessa frase nós utilizamos uma imagem. Nesse caso, né, estamos digitando uma frase e colocamos uma pequena imagem e que vai gerar tanto unidade, integração e continuidade, né, do diálogo que ali se estabelece. A multimodalidade, por sua vez, ela tende à quantidade e à dispersão. O que isso quer dizer? Que a multimodalidade tem uma tendência a abarcar um público muito maior do que o sincretismo. O sincretismo depende de intimidade, de um contexto mais íntimo, de grupo de amigos, grupo de família, para que ele faça sentido e possa ser único e integrado. Enquanto a multimodalidade está mais voltada para as linguagens da propaganda, multimediáticas, que tende à quantidade e à dispersão, pois devem fazer sentido e ter significado
em diferentes contextos. Portanto, é muito o lugar social dessa imagem que vai dizer se ela é uma linguagem sincrética ou se ela é uma linguagem multimodal. Porque a gente não pode separar sincretismo e multimodalidade como coisas completamente diferentes. Não são. Existe uma pequena intersecção entre elas que é difícil de entender muitas vezes se aquela imagem é sincrética ou multimodal. Portanto, nesses casos, ela é tanto sincrética quanto multimodal. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Na concepção dos textos sincréticos, tem-se a ideia de que as diferentes linguagens se associam de forma uníssona, né? A ideia de integração. E os sentidos surgem a partir de um mesmo processo enunciativo. Elas não são vistas separadamente, mas como um contínuo, uma fusão. Na perspectiva da multimodalidade, por sua vez, os sentidos decorrem das linguagens separadamente e são unidos no ato interpretativo. Portanto, quando há uma construção sincrética, ela está carregada desses elementos que fazem nós entendermos como uma coisa só. No caso da multimodalidade, são elementos diferentes que nós como interpretantes, né, acabamos juntando no momento da leitura. Portanto, o sincretismo tem essa base única, né, uníssona, enquanto a multimodalidade está pautada nessas múltiplas linguagens e que dependem da interpretação para constituir-se como um significado apenas. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Conforme Teixeira, o contato com artefatos como esses permite que, num nível profundo, ocorra a síntese de diferentes ordens sensoriais, que se embaralham, misturam e acabam por produzir um efeito de imersão no objeto e perda da capacidade de discretizar, separar, categorizar. Trata-se, assim, da sinestesia, um efeito de sentido, uma experiência sensorial que decorre do contato do sujeito com o mundo, com os textos. Então, vamos lembrar primeiro o que é sinestesia, e que todos nós, em algum momento, já vimos lá no ensino fundamental e no ensino médio. A sinestesia é uma figura de linguagem que mistura, por exemplo, sentidos, né? E aí eu falo dos sentidos básicos, né? Audição, visão, como, por exemplo, quando você pega aquele disco de vinil, que hoje está tão caro, e vai mostrar para o seu amigo, você fala, vai lá em casa para você ver o disco. Quando você fala, você ver o disco, você quer que ele veja propriamente, ou você quer que ele ouça o disco? Né? Vamos lá em casa para você ver esse CD. Você quer que ele veja ou que ele ouça? Nessa construção, nós temos a figura de linguagem sinestesia, quando nós misturamos o sentido na frase. A sinestesia se tornou bastante popular recentemente por conta de também ser eu não acredito que seja uma deficiência, mas uma particularidade que permite que algumas pessoas possam, ao ouvir determinados sons, ver certas cores, ou ainda, com determinadas cores, ouvir certos sons, certos sabores chamarem sons, ou sons chamarem sabores. De um modo ou de outro, é também uma mistura dos sentidos, né? E, recentemente, como eu disse, algumas pessoas têm se revelado sinestésicas e são descrições muito interessantes para que nós possamos entender a sinestesia. Pensem, por exemplo, que também existe a afasia, né? Como a gente já tratou em outra aula, o cartunista Angeli, brasileiro, abandonou, né, as charges, os cartoons, não abandonou a arte, ainda bem, por conta da afasia, que é essa doença que compromete a composição do significado no triângulo, né? Na tríade semiótica, pensando aí lá na semiótica persiana, porque o interpretante não consegue
fazer a relação entre o objeto e o representamen, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Recepção e interpretação. Ao andar por uma galeria de arte, por exemplo, você pode ter contato com uma série de textos sincréticos, como as telas observadas pela personagem na imagem. Textos compostos por cores, traços, formas, luzes, etc. E aqui pode ser qualquer quadro, pode ser qualquer espectador. A experiência da recepção e da interpretação desses textos constitui, para a pessoa que os vê, um processo sinestésico, na medida em que os elementos ali empregados provocam sensações, efeitos de sentido, e todos os efeitos de sentidos provocados por textos visuais também podem ser explicados pela semiótica. Portanto, assim como a construção dos textos, a construção de imagens pode estar pautada pela semiótica, mas com certeza ela pode ser lida e interpretada pela semiótica. Relações semissimbólicas. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. O conceito de imagem é bastante multifacetado, porque tem muitas faces, existem muitas maneiras de conceituarmos uma imagem. Uma imagem pode ser desde algo mais concreto, como uma representação visual, uma fotografia, uma ilustração ou uma pintura, por exemplo, até uma conotação mais abstrata, como aquilo que representamos para as pessoas à nossa volta, ou seja, a nossa imagem pessoal. Portanto, por imagem, pensando a palavra imagem, nós teremos múltiplas possibilidades de significado, né? A autoimagem é muito diferente de quando a gente está falando de uma pintura, por exemplo, e é algo que é bastante abstrato, ainda que hoje a gente já saiba que, por exemplo, a autoimagem não está muito distante daquilo que os seus amigos veem, porque ela está toda moldada por outros sentidos, por uma experiência, por uma consciência que é distinta. E, nesse sentido, a autoimagem talvez seja aqui o exemplo mais abstrato de todos, enquanto do outro lado nós temos aí as pinturas. E aí eu estou pensando mesmo na história da pintura mais tradicionalista e que, nesse sentido, constrói, inclusive, um outro discurso de significados que está pautado na relação com outros pintores, com outras pinturas, com o momento em que foram produzidos, com os materiais, técnicas e tecnologias disponíveis para isso. Portanto, o conceito de imagem é tão grande quanto o próprio conceito de palavra. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. No quadro teórico-metodológico da semiótica, a imagem constitui um objeto de análise que permite ricas reflexões, uma vez que expande as estratégias adotadas por semioticistas na busca da significação. É alcançado, assim, um olhar multissemiótico, capaz de desvendar a significância de componentes visuais, em substituição a um olhar voltado exclusivamente aos textos verbais, de modo que sejam depreendidos os processos de construção dos sentidos em textos de diferentes naturezas, ou seja, diferentes signos. Portanto, nós estamos tratando aqui de uma construção que é bastante variada e que depende muito, né, do lugar, do momento em que ela está sendo construída. Quando nós falamos dessa multimodalidade, desse sincretismo, a gente está falando de uma construção que é necessariamente dependente do contexto social, histórico, em que ela é produzida e em que ela é veiculada. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Conforme North, a semiótica visual estuda as imagens como signos. Um signo é concebido de modo particular em cada vertente semiótica, né? A gente já viu algumas vertentes na nossa disciplina, porém, de um modo geral,
trata-se de um elemento que tem significação, que representa uma ideia. Assim, conceber a imagem como signo visual pressupõe a afirmação de que nela há sentido. E isso é algo que é bastante simples de perceber. Como percebemos o significado, como percebemos o sentido de uma imagem? De modo geral, nós não precisamos estudar muito para perceber determinados significados, né? O significado de uma a pessoa triste, chorando, em meio a uma chuva e o frio. Não importa qual que é a mensagem que foi transmitida, mas o desconforto que aquela imagem traduz, né, que aquela imagem carrega, já é um significado, já é um sentido a ser atribuído. E quando nós vemos determinadas imagens, nós temos sim desconforto. Como, por exemplo, na pintura, né, assim, belíssima pintura de Cândido Portinari, mas que mostra uma imagem muito triste, né? Os Retirantes, que é a imagem de uma família, muito provavelmente nordestina, que busca trabalho no sudoeste, no centro-oeste, tá, do Brasil, porque aquela imagem ela não é feita no semiárido, aquela imagem dos trabalhadores que caminharam até o centro-oeste em busca de trabalho, né, na lavoura. E aquela representação dos retirantes é o final da caminhada e é a representação do sofrimento de toda aquela caminhada. E a imagem consegue traduzir tanto a força dessas famílias, quanto o sofrimento que elas carregam em busca de condições de vida mínimas, né? Mínimas, a gente não está falando aqui de riqueza, a gente está falando de sobrevivência. E isso tudo está na imagem, né? Está nessa pintura de Cândido Portinari, belíssima, que muito provavelmente foi pintada representando o interior de São Paulo, da cultura cafeeira, né? E por isso mesmo mostra aí essas famílias que vinham do Norte e Nordeste para trabalhar na lavoura no Sudeste e no Centro-Oeste. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Uma reflexão que surge nesse contexto diz respeito à comunicabilidade dos signos visuais. Segundo Humberto Eco, a comunicação por imagens resulta mais eficaz e imediata do que a verbal, uma vez que a sua percepção e associação a um dado referente é a mesma instância que o processamento convencional da escrita. É por esse motivo que muitas imagens, muitos signos visuais, ao comunicarem de forma instantânea uma ideia, circulam numa sociedade de forma difundida, representando conteúdos simbólicos. Aqui, o exemplo é muito simples. É só pensar que toda a linguagem do código de trânsito, enquanto estamos no trânsito, ela é feita com imagens. Ah, professor, mas e a placa de pare? Você lê P-A-R-E ou você olha para uma placa de pare? O contraste entre o branco e o vermelho, o fato de estar numa forma hexagonal, vermelha, com um hexágono branco e no meio escrito pare, em branco, em contraste. Percebam, eu não preciso descrever, todos sabemos como é uma placa de pare. E a placa, e aí vocês podem pensar em inúmeras placas, placa de cruzamento, placa de lombada, são tantas as possibilidades, mas o fato é que nós já vivemos numa sociedade em que, para determinados contextos, é mais fácil utilizarmos imagens do que palavras. Situação, problema. Vamos lá para o quadro para ver qual que é essa situação. Vitor faz parte da equipe de curadoria de um museu. Que bacana, Vitor. Que trabalho legal. Ele terá como função colaborar para o desenvolvimento de estratégias voltadas à melhoria da instituição no que tange ao atendimento ao público visitante, com oferta de atividades diferenciadas que possam atrair o maior número de pessoas interessadas no acervo disponível nas galerias do prédio.
Por meio de algumas pesquisas junto aos visitantes, a diretoria do museu constatou que muitos deles, embora apreciem as obras que têm contato, como esculturas, instalações e principalmente pinturas, não entendem muito de arte ou não têm um olhar moldado para a leitura desses textos, de modo a conseguir identificar os sentidos neles expressos. E nós não somos obrigados a conhecer tudo. Por mais que eu ame história da arte, história da pintura, percebam, falar que eu amo história da arte é diferente de falar que eu amo arte. E eu gosto muito, mas não quer dizer que eu sou obrigado a reconhecer todos os pintores pelo traço na medida em que eu visito um museu. Agora, você imagine alguém que não tem esse apreço, nem o conhecimento, nem as oportunidades que eu tive para conhecer história da arte. Então, o trabalho do Vitor aqui é muito importante. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Com base nesses dados, então, Vitor recebeu a incumbência de propor algum tipo de ação voltada à comunidade, a fim de que o museu contribua para o desenvolvimento daqueles que apreciam a arte. E essa é a principal função do museu, propiciando-lhes o acesso a conteúdos que ampliem seu nível de letramento artístico. Portanto, se é letramento, a arte é feita para ser lida. Assim, ele pretende ofertar um mini-curso voltado à leitura de imagens, mobilizando conhecimentos semióticos que adquiriu ao longo de sua formação. Em posse desses dados, seu desafio era escolher um texto visual, um desenho, uma ilustração, uma pintura, etc., do qual pudessem ser depreendidas relações semissimbólicas, ou seja, categorias do plano de expressão ligadas a categorias do plano de conteúdo. Na figura a seguir, há um exemplo de uma imagem que poderia ser mobilizada com essa finalidade. Então, vamos lá ver essa imagem. Nós temos aqui, vou lembrar mais uma vez que essas imagens estão disponíveis no livro de vocês. É importante que vocês entrem em contato, leiam o livro da disciplina. Essa é a unidade 3 e é lá que vocês vão encontrar essa imagem. Aqui nós temos duas máscaras. Para aqueles que já têm um conhecimento e tiveram a oportunidade de lidar e tratar, conhecer um pouco mais da arte, a gente sabe que estamos falando das máscaras tradicionais, clássicas, essa é uma imagem própria do teatro, portanto, da arte dramática. E por isso mesmo nós temos aqui uma imagem, que representa uma máscara da tristeza, Vejam só, aqui existe a notória ideia de que há tristeza, porque essas são marcações de tristeza, enquanto a outra imagem é uma máscara da alegria. De fato, essas máscaras remetem à tragédia e à comédia, que são variáveis, que são padrões do teatro grego. Portanto, a gente não está falando de nada mais novo aqui. A gente está falando ainda de algo que é bastante clássico. Uma representação que é mais moderna é, primeiro, a ideia de que a azul, azul e verde são, portanto, cores frias, Essas cores frias remetem, sim, à tristeza, remetem a um fechamento, a um isolamento, enquanto a imagem da direita remete, por ser cores quentes, ela remete à alegria, remete à felicidade. Pensem aí, por exemplo, nas construções de significado que nós atribuímos, por exemplo, a verão e inverno. Como brasileiros, nós valorizamos demais o verão e, às vezes, temos um distanciamento com o inverno. Agora, aqui no sul do país, está realmente frio, o vento está cortando de frio, como a gente fala por aqui, e a ideia é essa, O frio é um recolhimento, enquanto o calor é uma expansão. Vamos lá para o quadro para ver a resolução. A análise da imagem sob perspectiva do semissimbolismo poderia dar origem a um esquema parecido como esse, Relações semissimbólicas. Primeiro,
cores quentes, ascendentes, né? Está acima, numa posição superior, remete primeiro à alegria, né? O sorriso e, portanto, à comédia do teatro grego. As cores frias, né? Numa posição descendente, inferior, relaciona-se à tristeza e ao drama, né? Tragédia e comédia como elementos da arte do teatro grega. Interação. Vamos lá para o quadro para ver a interação dessa nossa aula. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda a atividade interativa. De acordo com os princípios semióticos, o que é um símbolo? Vocês têm aí uns minutinhos para realizar a atividade e a gente volta já já. Voltamos então da nossa atividade. Símbolo. Dentro da semiótica, símbolo é algo que é substituído por algo, né? Ele está muito próximo do signo e, nesse caso, ele é dependente também de uma contextualização. O que isso quer dizer? Ele faz parte da comunicação e é parte, portanto, de uma construção social. É nesse sentido que símbolos facilitam a comunicação. Por exemplo, quando você quer saber qual é o
código, né? Como faz para entrar em determinada rede sem fio de um estabelecimento, você primeiro procura por um símbolo, e todos vocês já sabem qual que é. É aquela bolinha com uma expansão, 3 expansões, né? Como se fossem colchetes em volta da bola, porque isso facilita a interação e a comunicação. Conceitos símbolo. Vamos lá no quadro para a gente ver o conceito de símbolo. Um símbolo, segundo uma acepção dicionarizada, é aquilo que, por convenção ou por princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo. É algo que está no lugar de algo. Ou ainda, é o signo que apresenta relação arbitrária, baseada apenas em convenção com o objeto ou a ideia que representa, isso de acordo com o dicionário filológico Ruais. De modo geral, o símbolo constitui um elemento de natureza concreta, que é ancorado semanticamente em uma abstração. Por exemplo, a natureza concreta é o uso de internet, né? Sem fio. E a abstração é essa ideia de que um ponto transmite para outro, né? E essa transmissão é dada por determinado símbolo, que hoje já se constitui como símbolo de Wi-Fi. O símbolo surge a fim de que as pessoas tenham uma possibilidade de, nas práticas interacionais, expressar ideias de modo mais direto e que seja facilmente reconhecível. Portanto, a gente tem aqui uma relação muito íntima com comunicação visual. Existem empresas que trabalham com comunicação visual de prédios, por exemplo, né? Porque no prédio existem determinadas situações em que é mais fácil você perceber por um símbolo onde está a escada do que perceber pela palavra. Ah, quer dizer que eu não vou ler? Não é bem isso. A ideia é que, se você colocar símbolos claros, universais, ela vai ter uma comunicação imediata e, lembrem-se, é preciso que esse símbolo seja facilmente reconhecível. O que quer dizer que não é você que vai escolher, é um símbolo já constituído socialmente, e é nesse sentido que ele facilita a comunicação. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. As imagens, então, tornam-se símbolos à medida que passam a ser mobilizadas semioticamente para a transmissão de certas ideias. Porém, nem sempre a arbitrariedade é evidente, já que em certas imagens podem ser estabelecidas relações diretas entre o seu plano de expressão e o seu plano de conteúdo, as chamadas relações semi-simbólicas. Portanto, não quer dizer que utilizar uma imagem ou qualquer imagem no lugar de uma palavra vai facilitar a comunicação. Porque se a gente está pensando no plano da expressão e no plano do conteúdo, esses dois planos precisam estar muito próximos, de modo que não exista ruído entre eles. E é justamente esse ruído que não permite a sua interpretação ou permite uma má interpretação desses símbolos. Ou seja, se no trânsito nós temos símbolos notórios, né? É para que aqueles símbolos não sejam confundidos em momento algum. Isso quer dizer que é uma linguagem direta, construída socialmente e que por isso mesmo tem no seu uso uma estratégia de comunicação que faz com que as pessoas que estão no trânsito saibam como interagir enquanto estão dirigindo, né? E aí, por interação, eu estou falando mesmo a existência, né? O estar no trânsito e como interagir com o trânsito, por exemplo, num cruzamento. Nesse caso, nós temos imagens óbvias, imagens evidentes do que é um significado, como eu já falei. Por exemplo, a placa pare. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Uma imagem pode ser associada convencionalmente a uma ideia,
na sociedade. Isso caracteriza uma relação simbólica, que torna o texto visual um símbolo por meio de um processo arbitrário. Por exemplo, o símbolo de Wi-Fi é arbitrário na medida em que as pessoas passaram a utilizar um símbolo que existia ali na internet e, de repente, ela já significava Wi-Fi, por exemplo, no café, na padaria, no restaurante que você gosta, né? E isso é um processo arbitrário. Não foi você que escolheu aquele símbolo, mas você o reconhece. No caso das relações semissimbólicas, estamos falando de uma motivação detectável nos textos, o que permite uma associação entre expressão e conteúdo. E é daí que a gente vai retirar o significado. Portanto, pensar no uso de imagens, mesmo que não sejam símbolos tão evidentes, mas que transmitem determinada informação. Por exemplo, existem modos muito diferentes de identificar banheiros femininos, masculinos e unissex. E, no geral, essas representações são feitas com imagens. Mas nós temos, obviamente, banheiros que estão escritos mulheres, homens, enfim. Mas existem hoje já padrões estabelecidos que trazem plano de conteúdo e plano de expressão muito próximos e que, por isso mesmo, dependem também de um outro contexto, né? Por exemplo, se estamos num ambiente relacionado aos esportes, né? E a gente sabe que existem esportes que são dominados pelas mulheres, ao mesmo tempo que existem esportes que são dominados pelos homens, a representação de um esporte ou de outro já serviria para indicar por conta dessa contextualização e socialização de significados. Não quer dizer que em qualquer lugar esses significados podem ser lidos dessa maneira. Eu estou falando de um lugar específico e que por isso mesmo já traduz nessa sua especificidade uma linguagem que será utilizada não apenas na porta dos banheiros, mas em tudo, desde o cardápio, ao letreiro da entrada, a decoração do lugar, e tudo isso se constrói a partir de informação, signos, símbolos que transmitem significado. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Chega-se assim ao conceito de semissimbolismo, que ocorre, conforme Barros, quando uma categoria da expressão, e não apenas um elemento, se correlaciona com uma categoria do conteúdo, estabelecendo relações análogas, portanto, relações de semelhança. No âmbito do estudo do semissimbolismo em textos imagéticos, em imagens, a semiótica desenvolveu métodos de análise daquelas que convencionou chamar de categorias plásticas, as quais dizem respeito às cores, às formas e à disposição delas no espaço ocupado pelas imagens. Portanto, nós chegamos aqui agora nas artes plásticas, né? Não necessariamente todas as categorias vão dizer respeito à imagem, às artes, mas todas vão dizer respeito à imagem. Portanto, plástico é quando a gente está pensando em imagem, não no material que faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. Princípios de semiótica plástica. Vamos lá para o quadro para a gente ver o conteúdo. A plasticidade, conceito comum no campo da arte, definida como a qualidade do que é plástico, não o material, é aquilo que é capaz de dar, alterar, elaborar formas. Integra o universo das reflexões da semiótica na medida em que a teoria abre espaço para leitura e análise de textos visuais, porque os textos visuais são considerados textos plásticos. Assim, podemos falar na existência de uma semiótica plástica, uma área de atuação de semioticistas interessados na exploração das significações que emergem dos componentes visuais dos textos. E é muito interessante perceber que, quando a gente está falando de construções imagéticas, né, contextos semissimbólicos, a gente pensa, no geral,
e os exemplos que usamos nessa aula são quase todos voltados para a imagem. Mas existe também um caminho inverso. Por exemplo, quando foi publicado O Cão Sem Plumas, né, esse poema importantíssimo da literatura brasileira, no qual é retratado ali o rio Capibaribe, né? É importante perceber que nas edições mais responsáveis, o texto ele flutua na página em branco. E você vira, ele não está nem alinhado à direita, não está nem alinhado à esquerda, mas ele flutua no meio da página e ele aumenta o tamanho dos versos e diminui. Ali existe um desenho, uma relação imediata com o tema do próprio poema, porque o rio está o tempo todo sendo desenhado nas páginas do livro. Como não entender que a construção de um tema a partir de elementos muito distintos, inclusive a posição das palavras na página, como vai remeter ao concretismo literário, que é uma poesia que está ligada à terceira geração do modernismo, que isso também não é um elemento plástico. Ele é e constrói o significado do poema. Esse é só um exemplo de como não existe semiótica plástica, né? Ou ainda uma semiótica que analise as artes visuais apenas. A gente está buscando significados e eles não estão apenas nessas construções imagéticas mais comuns, mas até nessas mais incomuns, né? Como um rio que deságua em palavras nas páginas de um livro. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Os textos plásticos são, porém, estruturas altamente complexas que, para serem tomadas como significantes visuais de modo satisfatório, dependem de formulações analíticas baseadas em categorias plásticas, a partir das quais podem ser depreendidas combinações diversas entre as unidades mínimas de significação. E aqui a gente está falando de uma construção muito elaborada e que, por vezes, ela é tão elaborada e funciona tão bem para comunicar, para informar, que, a partir dali, cria-se um clichê. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela mesma estrutura, aquela mesma composição vai ser utilizada em outras imagens, em outros momentos e em outras situações. Exemplo, cartazes de filme de aventura que utilizam cores frias e cores quentes em contraste. No geral, uma parte do cartaz é azul, outra parte do cartaz é amarelo, laranja, né? Azul e verde, amarelo, laranja, como a gente já viu na atividade de interação, né? A ideia da própria construção, né, das máscaras gregas, né, uma fria, outra quente, uma sorrindo, uma chorando, né? Então a gente tem aí elementos que acabam se tornando clichês na construção do significado, mas que por isso também não apenas comunicam bem, né? Comunicam de modo rápido e fácil, mas também constroem uma relação que não exige do seu leitor um trabalho de decodificação tão difícil. E é por isso que eles acabam se tornando clichês, porque são comunicação rápida, são comunicação que impacta durante a leitura, sem mesmo o leitor, né? Esse espectador, ter que pensar muito sobre isso. Quando a gente vê um cartaz de filme de aventura que tem essas características, eu já entendo muito bem o que ele quer dizer. E eu gosto. São filmes da sessão da tarde, no geral, sabe? Esses tipos de filme que a gente não precisa pensar muito, mas que são um alívio para o cotidiano, um alívio para o dia a dia. Categorias plásticas. As categorias plásticas dizem respeito a combinações na estrutura dos textos visuais plásticos de unidades de significação. Ou seja, dizem respeito a elementos que podemos visualizar no plano da expressão de um texto imagético. Portanto, aquilo que a gente visualiza está no plano da expressão. E aí as categorias plásticas mais evidentes são as cromáticas, as eidéticas e as topológicas. As cromáticas têm a significação decorrente das
cores. As categorias eidéticas têm a significação decorrente das formas. E as categorias topológicas têm a significação decorrente do arranjo espacial. Então, essas são 3 categorias plásticas que são importantes para a gente perceber durante uma interpretação, durante uma leitura de um texto plástico, de um texto visual. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Caráter significativo. Em uma imagem, é provável que você perceba elementos coloridos, além de formas diversas, as quais aparecem dispostas dentro dos limites de um espaço ocupado pelo material significante. A partir do momento em que consideramos essa imagem um texto visual, como, por exemplo, o cartaz de um filme, estamos pressupondo seu caráter significativo. E ao sabermos que uma ideia de texto diz respeito para a semiótica, a uma estrutura organizada para a produção de sentidos, é evidente que são os componentes plásticos, percebíveis no plano da expressão dos textos visuais, os responsáveis por sua significação, as cores, as formas e o modo como elas estão arranjadas. E daqui, portanto, temos as categorias quando a gente vai ver a análise da semiótica visual, a gente precisa considerar essas 3 categorias. Categorias plásticas. Agora que já sabemos quais são as categorias plásticas que precisamos observar na análise, vamos lá para o quadro para a gente conhecer um pouco mais sobre elas. Categorias cromáticas. O termo cromática diz respeito à arte de combinar as cores e também ao ramo da ótica, que estuda as propriedades das cores. Assim, as categorias cromáticas, como vimos no âmbito da análise semiótica plástica, comportam oposições decorrentes ao contraste entre diferentes propriedades ligadas à coloração das imagens, tais como o nível da pureza das cores, o brilho, a saturação, os efeitos de sombra e luz, etc. E aí, a gente sempre usa o exemplo de cores quentes, né? Tendem ao amarelo, ao vermelho, ao laranja, né? São imagens que constroem, por exemplo, o fogo, que é quente, e as cores frias são o verde, o branco, o azul, principalmente em seus vários tons, e que eles vão remeter, né, à ideia de neve, de um ambiente mais escuro, né? Mas não é apenas isso. Por exemplo, num festival de rock pesado, a gente vai ter um conjunto social, né, que construído historicamente e que tem uma relação identitária com a camiseta preta. E você pode pensar que essa construção não é uma construção semiótica visual, porque ela é construída apenas ali naquele momento. Mas e se eu tirar uma foto daquilo? E na foto não aparecer ninguém com uma camiseta de outra cor? Tem um significado, porque a construção do significado está aí na ideia, na intenção de mostrar uma unidade naquele grupo e que, de algum modo, aquelas pessoas se entendem como iguais, por mais diferentes que sejam. Então, não é apenas cores frias, cores quentes, né? Existem contextos específicos que, por si só, também podem ser analisados a partir da categoria cromática. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Categorias eidéticas. A noção de eidético é, segundo Ruais, relativa à essência das coisas. Partindo dessa ideia, considerando que a essência de uma imagem, a sua visualidade, as categorias eidéticas abarcam oposições oriundas do contraste entre as diferentes formas que compõem os textos visuais, sejam elas retilíneas, curvas, arredondadas, uniformes, disformes, segmentadas, etc. Portanto,
essas categorias também transmitem significados. Escolher, por exemplo, uma forma arredondada, ao invés de uma forma retilínea, já demonstra uma escolha que está pautada num determinado nível de conforto. A gente não pensa que algo retilíneo, que algo seja pontudo, por exemplo, é confortável. No geral, a gente tende a imaginar algo confortável a partir das formas arredondadas. E isso a gente não precisa construir a partir da propaganda, a partir do marketing. Basta imaginar uma cadeira. Quando você vê uma cadeira muito quadrada, a gente não pensa imediatamente que ela é confortável. Mas uma cadeira que é toda moldada, né, de acordo com a ergonomia e por isso mesmo associada às formas do corpo humano, vai ter também formas arredondadas, isso transmite uma ideia de conforto. Então, as categorias eidéticas têm significados que são perenes e alguns outros são momentâneos, sociais, historicamente construídos. Tá bom? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. O caráter topológico, portanto, categorias topológicas, associa-se à ideia de topologia, né? Topologia é o estudo do lugar, né? Assim, a palavra propriamente diz o estudo do lugar. Aqui é o estudo da colocação ou disposição na frase de certas categorias de palavras, de acordo com o Ruais. No caso dos textos imagéticos, nas imagens, assim como nos textos verbais, as categorias topológicas delineiam-se a partir da observação do arranjo das formas no espaço ocupado pelos componentes plásticos, sejam eles dispostos uns sobre os outros, uns aos lados dos outros, em quaisquer direções. Mas isso vai significar na medida em que essa construção também se dá socialmente, historicamente. Por exemplo, determinadas postagens em redes sociais, seja Facebook ou Instagram, que tem uma formatação mais específica, né? Eles estão pautados na organização desses elementos, né? E se a gente não coloca lá, por exemplo, digamos, eu tenho um evento que se realizará no Centro Acadêmico de Letras, em tal dia, tal hora, com a participação de tal pessoa. Quais elementos vão compor essa topologia? É fundamental que tenha uma foto do palestrante, o seu nome, o nome do evento acima, né? No meio dessa imagem, né? Talvez esteja ali o título da palestra, o tema daquele encontro. Mas o que não pode faltar é hora e lugar. Então, existem elementos que precisam estar ali, mas essa construção se dá de acordo com o público-alvo. Você, para se comunicar com o público desse sarau, desse evento, precisa estar atento aos elementos que eles poderão ler e, de fato, a linguagem que circula dentro desse público-alvo. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Significações complexas. Uma análise como essa poderia ser ampliada, uma vez que na mesma imagem, por exemplo, outro semioticista poderia enfatizar as oposições no âmbito de cada uma dessas categorias. Portanto, o semioticista, o interpretador, é sempre muito importante. Cromáticas, eidéticas e topológicas, né, as categorias. Isso porque, como vimos, um texto visual é uma rede complexa de combinações, como um texto, como um tecido, das quais tem origem significações igualmente complexas, pelas quais a semiótica nutre muito interesse. Portanto, a semiótica é, sim, uma ótima ferramenta de análise para textos construídos com imagens. Situação-problema. Vamos lá para o quadro para ver qual é a situação-problema dessa vez.
Mais uma vez, o Vitor, né, que está trabalhando no museu, você deverá concluir a proposta de um minicurso, né? Lembrando aqui que a gente está falando de uma situação, né? O Vitor trabalha num museu e que por isso mesmo ele recebeu uma tarefa que é de construir atividades, organizar atividades que possam trazer maior interesse e conhecimento do público que visita esse museu. E aí, nesse caso, existe uma proposta de um minicurso. Você deverá selecionar, assim, um texto imagético para ser usado como exemplo aos participantes do minicurso, esboçando também uma análise prévia da significação decorrente de suas categorias plásticas, né? Lembrando, então, que a gente está falando das cromáticas, das eidéticas e das topológicas. O importante é tornar completa a proposta de leitura semiótica das imagens. Solucionar esse desafio demanda a compreensão de conceitos como o de plasticidade e as categorias plásticas que colaboram no estabelecimento das relações semissimbólicas entre expressão e conteúdo de um texto visual. As características cromáticas, eidéticas, topológicas e, né, como aí a gente já viu, as cores, as formas e ao arranjo dessas formas, né, a organização delas. A figura, na sequência, sugere um exemplo viável para essa tarefa. Vamos a ela. Lembrando mais uma vez aqui que nós temos essa imagem no livro da disciplina de vocês. Acessem o livro, é muito importante a leitura do livro para o cumprimento satisfatório da disciplina, ok? E nós esperamos que vocês leiam o livro. Vamos à imagem. Nós temos aqui um fundo, né, escuro, né? A gente percebe aqui que é madeira, e é uma madeira que está marcada pela existência, né? A gente não está falando de uma madeira lisinha, ou ainda a gente não está falando árvore, né? Porque a madeira um dia foi árvore. Quando a gente fala madeira, a gente já fala de uma árvore também que morreu. E é nesse sentido da morte que a gente pode começar a observar essa imagem. Primeiro, a morte está representada não apenas nessa última folha, né? Porque nós temos aqui uma sequência de folhas, né? Ele está representado nessa última folha, mas também na própria superfície. Portanto, a morte está aqui em tudo. Mas o texto, a leitura desse texto não começa pela morte, começa pela vida, né? A folha verde e que desbota pouco a pouco até representar, né, uma folha que já não tem mais vida. Portanto, esse contraste, né, essa diferença entre morte e vida pode ser facilmente evidenciável nesse texto. Existem muitas maneiras de representar esse mesmo significado, mas essa imagem é muito bacana para isso, porque quando a gente pensa na natureza, pensa nas folhas, nas árvores, no geral a gente pensa numa representação que é própria da vida. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Numa breve análise da imagem, considerando seus componentes plásticos, poderia ser elaborado um quadro, um esquema como esse. Oposição semântica fundamental, plano de conteúdo. Então, nós temos a vida e nós temos a morte, né, como oposições fundamentais. Oposições expressas pelas categorias plásticas. Aí nós teríamos a categoria cromática, a eidética e a topológica. Primeiro, vamos às cromáticas. Puro, folha verde sem manchas. Agora, mesclado, a folha marrom e manchada, portanto já não tem mais a pureza, né? Categorias eidéticas. A folha intacta é uma folha simétrica, enquanto a folha deteriorada, ela é assimétrica. Nas categorias topológicas, nós temos, então, a folha viçosa na direita e a folha murcha
na esquerda. Aqui sem conotações políticas, mas, como a gente sabe, é o interpretante que projeta esses significados. E aí, o interpretante, o semioticista, pode sim atribuir essa leitura, se é possível, dentro daquele texto, coisa que não me parece ser possível aqui, porque a gente fala de natureza. Vamos lá para o quadro para a gente terminar essa situação problema. Com esse exemplo, ou com outro parecido, Vitor finalizaria sua proposta de formação para a leitura de imagens, fechando um percurso claro e consistente, capaz de evidenciar aos participantes que, diante de imagens, podemos detectar sentidos que, antes de qualquer outro lugar, estão ali, diante de nossos olhos. Afinal, o olhar estará sempre à espera de algo que possa seduzi-lo, do mesmo modo que haverá sempre imagens errantes à procura de um par de olhos. Portanto, essa nossa relação com as imagens, ela é cotidiana, construída social, historicamente e ainda mais impulsionada pela revolução tecnológica, se faz presente a todo momento nas nossas vidas. Interação, plasticidade. Vamos lá para o quadro para ver a atividade de interação. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda à atividade interativa. De acordo com os princípios semióticos, o que é plasticidade? Vocês têm aí um minutinho para realizar a atividade e a gente volta já já.
voltamos aí da nossa atividade. Plasticidade é um conceito que parece muito complexo, mas na verdade não é. Plástico, para as artes visuais, é tudo aquilo que tem a possibilidade de ser moldado, trabalhado, justamente para significar determinada coisa. Então, plasticidade é justamente essa característica de poder ser moldado, poder ser trabalhado para um objetivo específico, que é determinada significação. Portanto, plasticidade é a capacidade de ser moldado para atribuir um significado específico naquela obra, naquele contexto, naquele texto. Revisão. Vamos lá para o quadro para a gente fazer a revisão dessa aula. Nessa aula, nós vimos o que é a semiótica visual. Então, a primeira ideia é pensar de que a semiótica não se aplica apenas a textos escritos, mas se aplica também a imagens. E aí, trabalhamos o conceito de algumas imagens, algumas possibilidades de leitura, de modo que a semiótica visual se estabeleça com as mesmas ferramentas, os mesmos princípios e conceitos da semiótica textual ou ainda da semiótica original, né? A semiótica persiana. A semiótica visual está caracterizada e marcada pelas múltiplas linguagens semióticas, especialmente quando a gente está relacionando esses conceitos com a tecnologia, com as artes plásticas, com a propaganda, né? Então, a gente tem múltiplas linguagens semióticas que envolvem textos, imagens, formas, cores, organização, e aí a gente pode ter dentro desse contexto, tanto propriedades que são sincréticas, textos sincréticos e textos multimodais, né? E isso vai ser diferenciado a partir dos elementos que os compõem. Né? Então, pensar aí que quando a gente fala do sincretismo, ele tende ao único, a algo fechado, né? Um significado próprio, enquanto a gente pensa na multimodalidade, a gente está pensando em algo que tende à expansão, à grandiosidade. Temos as relações semissimbólicas, né, que se estabelecem a partir dessas relações que são multimodais, que são sincréticas, que são construídas, né, para serem uma leitura mais direta, mais fácil, e entram, por exemplo, as relações semissimbólicas são construtoras, por exemplo, dos significados que a gente vê nos memes, né, não apenas, mas faz parte desse contexto também. E princípios de semiótica plástica, né? A ideia de que a construção de categorias como cores, formas e arranjo são fundamentais para determinadas significações. E é nesse sentido que a semiótica vai atuar, sempre buscando o significado a partir da decomposição desses elementos e das suas oposições fundamentais, né? Se a gente pensar numa imagem clássica já utilizada nessa aula, as máscaras do teatro grego são notoriamente opostas, né? Uma sorri enquanto a outra chora, uma está ligada à tragédia, outra está ligada à comédia, que são dentro do teatro grego, né? Do teatro clássico grego aí, a gente está falando de estruturas muito facilmente identificáveis e que tem, por sua composição, elementos também notórios. Então, não é uma construção individual, pessoal, íntima, mas é uma construção social, historicamente marcada e que por isso mesmo transmite, comunica, conversa, informa muito facilmente. Nós vimos também que quando a gente trata de símbolos, muitas vezes os símbolos são utilizados para facilitar e agilizar a comunicação. No trânsito, por exemplo, nós utilizamos palavras como se fossem símbolos, mas no geral utilizamos símbolos, setas para um lado, para o outro, né? Utilizamos lá
uma imagem de uma lombada, né? Ou eu não sei como chama na sua região, porque, diferentemente do Código de Trânsito Nacional, nós podemos utilizar palavras diferentes que vão simbolizar essas imagens. Portanto, essas construções são, ao mesmo tempo, sociais, históricas, mas tem também uma arbitrariedade, que nesse caso está ligado ao DETRAN, né, o Departamento de Trânsito, e é nesse sentido que é importante conhecermos as imagens, essas construções plásticas, porque elas fazem parte da nossa vida. E é nesse sentido que a semiótica também pode atuar, para ajudar a gente a entender os significados que elas transmitem e o seu lugar nos nossos momentos de comunicação e informação. Um abraço, tchau, tchau.